Fala comigo, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho Miranda e está começando mais um programa da Troad TV, o Fala Comigo, comigo mesmo. E hoje eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Ele é bacharel em Direito, fundador do MAUG, Ministério Apostólico Unção com Graça, e eu estou falando dele, Bispo Emerson. Seja bem-vindo, meu amigo. Que legal, legal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui, Jefinho. Cara, que ambiente legal, ambiente muito bom. Tenho certeza que nós vamos bater um papo muito legal, falar sobre família, falar sobre ministério, falar sobre o dia a dia. Coisa boa, Legal. é coisa boa mesmo. E realmente a gente fica muito feliz de ter você aqui, né? Por quê? Porque é uma honra, né? Um bispo, né, aqui com a gente, poder apresentar, conhecer um pouquinho da história, entender esse chamado. Legal. Porque eu tenho certeza que tem muita gente em casa que sente o chamado ministerial, apostólico e às vezes pensa, poxa, por onde eu começo? E aí eu quero perguntar, de onde veio o seu começo? Bom, na verdade, assim, hoje eu exerço o ministério do bispado, né? Mas até pouco tempo eu era pastor. Hoje eu tenho o ofício, né, de bispo. Na verdade, o bispo ele não é um ministério, é um ofício, né? Então, como eu estou sobre alguns pastores, liderando alguns pastores, eu exerço essa função. Mas, na verdade, tudo começou, o meu chamado, na verdade, começou aos 19 anos, quando eu me converti de verdade, né? Eu me converti ainda muito cedo, aos 19 anos, e não tinha intenção ainda de exercer o ministério pastoral. Eu queria viver uma experiência com Deus, eu queria viver uma experiência com o Senhor. E aí as coisas foram se afunilando, a gente foi entendendo um pouco mais os propósitos de Deus, e aí esse ministério veio a se concretizar na minha vida com 29, 30, talvez 31 anos, né? Meu Deus. Quando fui ungido a pastor mesmo, de verdade. Uau! Mas o senhor colocou uma questão que é bem curiosa, sobre com 19 anos foi quando o senhor se converteu de verdade. Isso. Como que é isso? Porque eu tenho experiências, né, de pessoas que nasceram em berço evangélico e aí encontra Jesus bem tarde, né? Assim, a minha família, na verdade, acho que como a maioria das famílias no Brasil, eu vim de uma família católica, né? Os meus pais eram muito católicos. E eu me lembro que eu não cheguei a frequentar muito a igreja católica, mas acabei que frequentando algumas vezes por influência do meu pai. Sim. E aí o mais curioso de tudo isso é que na época, com 19 anos, eu era jogador de futebol e vivi uma vida meio que assim, né? Uma vida meio que mundana, digamos Eu assim. compreendo. E aí, aos 19 anos, eu recebi o convite de estar visitando a igreja, uma igreja. Na verdade, eu nasci para Cristo na igreja metodista wesleyana. Foi quando eu me batizei também, foi lá que eu me batizei também, né? E aí, com 23 anos, eu abandonei o futebol para me casar, né? Hoje, com a minha esposa Eliane. Coisa boa. E ali, cara, foi a partir desse tempo, dos 23, 24 anos, que eu comecei a ver o ministério pastoral com outros olhos, né? Eu não tinha intenção de ser ungido pastor, de ministrar a palavra sobre o altar, não tinha essa pretensão. Mas aquilo foi crescendo, foi nascendo dentro de mim. Uau. E meio que aconteceu de forma muito natural. Eu não busquei, né, como é que eu posso dizer, com todas as forças da minha alma ser pastor. Mas eu entendi que naquele momento alguma coisa estava nascendo dentro de mim e que aquilo foi acontecendo naturalmente. Uau, uau. E aí foi sentindo, o chamado vai gritando mais forte. Isso, né? As pessoas vêm se achegando, né? Querendo conselho, querendo aquela aproximação, aquela palavra, né? E aí você acaba se envolvendo. O envolvimento é natural na vida de quem tem um chamado, né? Quando você tem um chamado de Deus para exercer, seja ele o ministério pastoral ou qualquer outro ministério ou ofício dentro da igreja, não adianta você tentar se esconder. Aquilo vai fluir dentro de você, as pessoas vão compreender esse chamado e vão te buscar para um aconselhamento. E aí eu lembro que aos 23 anos foi quando eu me casei, né? 24 anos mais precisamente me casei.
E aí comecei a me tornar um homem mais responsável, né? Que até então eu não era um homem casado, então vivi uma vida de muitas irresponsabilidades. E aí aquilo foi crescendo dentro de mim, eu falei, bom, então agora eu preciso estudar, né, para ser pastor, não posso ser pastor de qualquer jeito. E aí comecei a fazer alguns cursos básicos, né, teológicos, até por correspondência, ouvi outros pastores, ler muitos livros. E aí, mais ou menos com os meus 29 anos, quando eu fui ungido presbítero, eu entendi que aquilo era o que eu queria para a minha vida. Meu Deus. Eu queria ser realmente sacerdote, eu queria realmente pregar a palavra de Deus, eu queria que a minha família fosse uma família sacerdotal. Meu Deus. E hoje, com 45 anos, já 45? se passaram 45 anos, já se passaram mais de 25 anos, né? Mais de 25 anos, que eu me converti aos 19, digamos aí 26 anos. Hoje não me arrependo de ter tomado esse caminho. As dificuldades que nós encontramos no ministério, elas são inúmeras, são grandes dificuldades, mas o prazer é saber que você está nos caminhos de Deus. Hoje eu tenho uma família que vive nos caminhos de Deus, são filhos abençoados, uma esposa abençoada, e eu tenho uma igreja que realmente me ama e que eu amo essa igreja também. Então, tudo isso, na verdade, digamos que são frutos daquilo que nós plantamos lá atrás, né? Meu Deus do céu. Sensacional. Meu Deus do céu, que palavra abençoada. E me diga uma coisa, os filhos, eles trabalham também com você na obra? Como que é? Cara, os meus filhos, eu sou bem descolado em relação a isso aí, para eles escolherem o que eles querem fazer na vida, né? Houve até um tempo que eu era um pouco mais, digamos assim, insistente com eles, para que eles pudessem fazer aquilo que eu queria fazer. Ou que eu não consegui fazer na minha adolescência e na minha juventude. Eu vou contar uma experiência que eu vivi com o meu filho. Como eu era um jogador de futebol e acabei não me profissionalizando e tive que abandonar o futebol aos 24 anos, então, na minha imaturidade, eu achava assim, poxa, se eu não conseguir, eu preciso fazer com que o meu filho consiga. Na verdade, eu queria realizar no meu filho um sonho que era meu e que não era dele. E ele estava numa fase assim de muito envolvimento com a igreja. O João Pedro, um dia você vai ter a oportunidade de conhecer ele é muito intenso. Tudo que ele faz na igreja, ele faz com muita intensidade, com muita força. Anos? Ele tem 19 anos hoje. Eita. E a menina vai completar 16 amanhã. Beijo. Beijo, Maria Fernanda, te amo. E aí eu lembro que já que eu não consegui, eu vou fazer dele um jogador de futebol para realizar o meu sonho. E matriculei ele numa escola de futebol e comprei o material e acompanhava ele. E foi uma época que a igreja estava num crescimento muito grande, a gente tinha rede de jovens, reunião com jovens, e ele acabava perdendo algumas redes e reuniões com jovens por conta do futebol. E aí um dia, eu passando no corredor da minha casa, eu vi ele dentro do quarto conversando com a minha esposa, com a mãe dele. E aí eu percebi que tinha algo diferente. Aí ela me chamou e falou, Emerson, vem cá, o João Pedro não quer jogar futebol, filho. Ele acha que está atrapalhando ele no ministério, ele não quer ser jogador de futebol, ele quer ser pastor, ele quer ser apóstolo, ele quer ministrar a palavra. E aí foi quando a minha ficha caiu. E aí eu entendi que eu não poderia colocar sobre os meus filhos um peso que eles não poderiam carregar. Meu Deus. Na verdade, eu estava tentando colocar sobre eles uma insatisfação que era minha. Que era sua. Então hoje eles são bem tranquilos. O João Pedro é baterista, né? E a Maria Fernanda faz parte do grupo de louvor. Uau. Mas assim, são coisas que eles decidiram fazer. Eu não impus para que eles fizessem isso. Bom, vocês fazem o que vocês quiserem. E aí ele gostou da bateria, já desde pequenininho toca bateria, e ela do Ministério de Louvor. E para mim tá, cara, maravilhoso, porque eles fazem o que eles gostam e eu não tive que influenciar eles a fazerem isso. Então, para mim tá maravilhoso. Meu Deus do céu, isso é coisa boa. Esse assunto me gera algumas curiosidades em saber como que funciona, então, esse lado pastoral, né? Já que você colocou sobre como você faz com seus filhos, como funciona com a igreja, né? Isso me leva a pensar como que o senhor conduz, né? Em relação à igreja, aos membros, às pessoas, como que o senhor
os tratam, mas essa curiosidade nós vamos tirar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Promoção Coisa de Mãe. Neste mês das mães, a Rede Banda Larga está com uma promoção que é mesmo coisa de mãe. Durante todo o mês de maio, você pagando sua fatura, até a data do vencimento ganha 10% de desconto no valor. Coisa de mãe mesmo. Então corre, não fique de fora, garanta o seu desconto. Para solicitar, entre em contato pelo WhatsApp 11 42 10 44 12. Nós, do Estúdio Bela Life, estamos com uma promoção imperdível. É a promoção Indique e Ganhe. Isso mesmo que você ouviu. A cada indicação realizada, você ganha 10% de desconto ao fazer os seus cabelos. Para maiores informações, chama no WhatsApp 11 985340176. Repetindo, 11 985340176. E siga no Instagram, @Estúdio Bela Life Oficial. Estúdio Bela Life, para sua beleza, um toque de elegância. E estamos de volta com Fala Comigo pela Troad TV. E antes de mais nada, eu já quero deixar os nossos sinceros agradecimentos para GA Seguros, na pessoa do Gabriel Alexandre. GA Seguros, muito obrigado. E vamos continuar conversando aqui, né? Nosso bate-papo delicioso. Sim, maravilhoso. A gente foi para o intervalo comercial falando sobre uma curiosidade. Como que é, então? Eu imagino, eu vejo uma espécie de ser pai, né? De conduzir, de deixar à vontade. Mas eu quero entender se eu estou certo ou se eu estou errado. É assim? Claro, assim, a forma como eu trato a minha família é a forma como eu procuro tratar a igreja também. Porque a igreja são os nossos filhos espirituais. Ainda que nós não sejamos pais biológicos, existe uma quantidade de pessoas ali que se espelham em você. E que às vezes não teve um pai presente e que você acaba suprindo essa necessidade e exercendo o papel de paternidade na vida das pessoas. Então, assim, a forma como eu trato os meus filhos e trato a minha casa é a forma como eu trato a igreja. Eu não entendo que o pastor é dono da igreja. Eu não vejo assim. Confesso para você que houve um tempo que eu pensava assim. Então, pelo fato de nós termos aprendido assim, a gente acabou que durante um período de tempo meio que lidando com a igreja dessa forma. Então, era um tempo onde as pessoas tinham que dar muita satisfação, era um tempo onde eu era, na minha imaturidade, não permitia que as pessoas fossem visitar outras igrejas, ouvissem outros pastores. Só que uma palavra, estava até falando nos bastidores, que uma palavra que eu ouvi de um pastor, ele desatou esse lado espiritual da minha vida. E hoje, assim, eu entendo que a igreja, ela pertence a Jesus e que nós fomos colocados sobre o altar de Deus para conduzir essas pessoas até Cristo. Então, a liberdade que as pessoas têm hoje é uma liberdade que as pessoas não tinham há alguns anos atrás. E a liberdade que eu também tenho hoje é uma liberdade que eu não tinha há tempos atrás. Uau. Só que assim, o fato de lidar com a igreja como eu lidava há alguns anos atrás me trouxe muito sofrimento, me trouxe muita dor. E trouxe muita dor para a igreja também. Porque as pessoas, elas são livres. A Bíblia diz, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, todas as pessoas dentro da igreja, elas precisam se sentir livres para ir e vir no tempo que elas quiserem. Né? Então, assim, como eu trato os meus filhos, eu trato a igreja. E isso tem dado certo e tem me feito muito feliz. Uau. Muito feliz mesmo. Hoje eu pastorei uma igreja muito mais madura espiritualmente do que há anos atrás. Isso traz um conforto muito grande para nós e para a igreja também, que não se sente aprisionada. Não, e pelo contrário, é acolhedor. É acolhedor. Né? E você tem acolhido alguns jovens, como que é essa experiência de acolher? Sim, a gente recebe algumas pessoas que se convertem, né, através de outras pessoas dentro da igreja, que convidam essas pessoas para vir para a igreja. Às vezes são familiares, às vezes amigos de trabalho, às vezes vizinhos que chegam até a igreja. Uns conhecem o evangelho, vêm de outras experiências, de outros ministérios, e outras simplesmente nunca tiveram experiência com Jesus. Né? Nós recebemos muitos jovens
Inclusive, eu quero contar uma experiência que nós hoje vivemos, né? Eu e a minha esposa, a Bispa Eliane, a gente vive uma experiência com um filho adotivo que o Senhor nos deu. Eu quero ver o sorrisão da Bispa Eliane. Ela está lá. Cadê a Bispa? Olha lá, a paz do Senhor. A gente recebe tantas pessoas na igreja, e uma dessas pessoas que nós recebemos, o nome dele é David, né? Nós chamamos carinhosamente de Tinho. Ele acabou se tornando um filho nosso. Nós adotamos o Tinho, o David, como um filho. Hoje ele vive conosco, literalmente. Ele vive na nossa casa já há alguns anos. E o interessante, Jefinho, é que até os 35 anos, eu tinha vontade de ter um terceiro filho. E eu sempre falava com ela, vamos ter um outro filho. E ela falava, não, já tá tarde, a gente já tem 2, já tem um casal, é melhor não, começar tudo de novo. E aí, quando chegou ali aos 38 anos, eu acabei meio que aceitando aquela situação, né? Pô, tá bom, ela não quer, vamos deixar, né? Mas era algo que queimava o meu coração naquele exato momento. E o curioso é que depois que nós assumimos a igreja de fato como pastores, Deus nos deu o Tinho, que é esse filho espiritual, esse filho do coração, adotado por nós, vive na nossa casa, um menino fantástico. Meu Deus. E assim como nós amamos os nossos filhos biológicos, nós amamos ele também. Então você vê quanta experiência boa, porque existem pessoas que elas acabam abandonando o ministério pastoral no meio do caminho por causa do sofrimento, da dor, das adversidades que ela encontra no meio do caminho. De fato, ser pastor é uma responsabilidade muito grande. E em determinado momento você tem sim um certo sofrimento. Mas a gente não pode olhar só para o sofrimento. A gente tem que entender que dentro daquele sofrimento Deus tem um propósito, né? Então assim, nós vivemos muitas coisas ruins, adversidades, lutas, perseguições, mas Cristo sempre esteve conosco nessa caminhada. Né? E aí nós vivemos essa experiência e vivemos tantas outras experiências que Deus tem nos dado, e aí só nos faz entender que Deus realmente nos chamou para pastorear. Uau! E quantos anos ele tem? O Tinho está com 23 anos. 23 anos. E quanto tempo faz? Ele está com a gente desde os 17. Na verdade, assim, ele chegou na igreja com 14 anos. A gente tem foto lá, ele pequenininho, sendo batizado, bem franzininho ainda. E aí ele está conosco desde os 14. Mas como filho mesmo, morando conosco, acho que desde os 17, desde os 18 anos. Uau! E é o filho mais velho? É o filho mais velho. É o filho mais velho. Ele se tornou o filho mais velho. Delícia. Eu acho que ele é muito feliz. Tenho muito certeza. Feliz, tenho certeza que é. E assim, um menino de Deus, né? Porque a minha grande preocupação, não só como pastor, mas como pai, era uma estratégia para manter a minha família na igreja, né? Eu acho que o pastor ter a sua família na igreja, não é que o pastor tem que ser exemplo. É claro que nós somos exemplo, mas, na verdade, eu queria o apoio da minha família para pastorear. É difícil você pastorear sem a sua família. E hoje eu tenho o apoio da minha esposa, da Bispa Eliane, né? E dos meus filhos. Todos eles exercem algum ministério na igreja. O João Pedro toca bateria, a Maria Fernanda faz parte do Ministério de Louvor e o Tio nos ajuda no Ministério de Mídia, né? Então ele está sempre correndo lá para um canto, arrumando isso, arrumando aquilo, pegando o microfone, agilizando tudo. Isso é coisa boa. Coisa boa demais, é maravilhoso. Hoje em dia, a gente vem passando por um momento bem diferente, né? Porque as coisas atualizaram muito rápido e a juventude, os adolescentes, eles estão com a mente um pouco mais avançada, assim, no sentido de querer conhecer, né? E os pais, eles estão tendo algumas dificuldades. Eu gostaria de pedir para que o senhor falasse com os pais, de repente desse algum conselho pastoral mesmo, né, na vida deles, para que eles consigam compreender um pouquinho melhor sobre os jovens, né, dessa nova geração. Legal. E o que eles podem fazer, né, para poder ter esse exemplo que o senhor está dando, né, de conseguir manter ali os filhos dentro da casa do Senhor e por um bom caminho, porque né, para que não se percam mesmo. O conselho que eu dou para os pais hoje é assim, nós precisamos entender primeiramente que a nossa primeira igreja é a nossa casa. Antes de sermos sacerdote na igreja, nós somos sacerdotes dentro da nossa própria casa. Existem pastores que eles têm um ministério até abençoados e prósperos,
mas eles não conseguem manter a sua família debaixo dos princípios da palavra de Deus. Então, a gente pode citar como exemplo o rei Davi, que foi um grande rei, mas que como pai ele falhou. Então, houve um tempo também em que eu estava não perdendo, mas eu estava deixando de lado o convívio com a minha família. Eu estava valorizando mais a igreja do que a família. E aí houve um tempo que eu tive que parar, reorganizar as minhas ideias, reorganizar a minha vida, colocar algumas coisas em ordem. E aí eu passei a entender que a minha família é a minha primeira igreja. Então todo pai, todo sacerdote, primeiro precisa priorizar a sua família. Ver as necessidades da sua casa. Qual é a necessidade da tua esposa? Qual é a necessidade dos teus filhos? Né? Porque se você não consegue suprir as necessidades de dentro da sua casa, de nenhuma forma você vai conseguir suprir as necessidades da igreja. Então, primeiro eu supro a necessidade da minha casa, e aí depois eu tenho uma autoridade espiritual para poder suprir a necessidade da igreja. Então, pai, entenda uma coisa, a sua esposa e os seus filhos é o seu primeiro ministério. Uau! Uau! Que legal. Isso é coisa boa demais mesmo. E falando de ministério, como que surgiu, né? O ministério, qual o nome? Ministério Apostólico Unção com Graça. E tem uma sigla. MAUG, o pessoal chama carinhosamente de MAUG. Como que surgiu? Na verdade, assim, eu nasci para Cristo, como eu falei lá no início da minha fala, em uma igreja muito tradicional em Minas Gerais. Eu morava em Minas Gerais, embora eu seja natural do Rio de Janeiro. Né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, mais precisamente ali da Baixada Fluminense. Né? Assim como meu apóstolo Fábio também é do Rio de Janeiro. Né? Um grande abraço. E nós nascemos na Metodista Wesleyana, nós vivemos um tempo lá, e aí nos mudamos para São Paulo, nós não éramos nem casados ainda. E aqui, por não haver a igreja que nós congregávamos em Minas Gerais, nós começamos a congregar numa igreja muito parecida, que era a Presbiteriana Renovada. Vivemos ali durante 4 anos, aprendemos muito ali, e dali saímos para um outro ministério, né, onde nós tivemos uma boa base também, e desse ministério Deus nos chamou para nós fundarmos o nosso próprio ministério. Uau. Né? Foi uma coisa assim, tranquila. Eu senti Deus no controle de todas as coisas. Meu Deus. Foi no período que nós conhecemos a visão celular, né, que eu considero assim um projeto de evangelismo e crescimento, tanto físico como espiritual para a igreja, muito importante. Foi ali que nós começamos com a nossa primeira célula. Uau. Né? Eu tenho que fazer aqui menção ao pastor Haroldo. Deus abençoe o pastor Haroldo. Nós começamos a nossa primeira célula na casa do pastor Haroldo, da pastora Cris, e daquela célula, com 10, 15 pessoas, ela se multiplicou para 30, 40. Meu Deus! Né? Aí nós já não podíamos mais ficar naquele espaço ali, porque era pequeno, era uma garagem, e o negócio, Deus estava tão no negócio, Jefinho, porque nós não tínhamos dinheiro para nada. Nós não tínhamos dinheiro para alugar um salão, comprar cadeiras, e aí nós fazíamos a célula na quarta-feira, e o culto nós fazíamos no domingo. E na quarta-feira nós falávamos assim, olha, domingo cada um traz a sua cadeirinha, traz o seu banquinho. Então, todo domingo de manhã chegavam as pessoas com um banquinho nas costas, cadeirinha do lado, para poder sentar. Ah, mas eu gostaria de ter visto isso. Cara, e aí dali nós saímos para um salão de 60 metros quadrados, né, onde nós ficamos 2 anos, foi um período assim de muito aprendizado também, um período onde Deus, sabe, nos surpreendeu de verdade. E desse salão, Deus nos levou para um salão de 300 metros quadrados. Uau. Que é o salão que nós estamos hoje. Uau! Eu quero conhecer um pouquinho mais daqui a pouquinho, depois dos intervalos comerciais. Sua empresa merece uma conexão rápida, estável e de qualidade. Aqui na Rede Banda Larga temos a melhor conexão para a sua empresa. Aqui você conta com IP fixo, conexão fiel à contratada, link simétrico, mesma taxa de download e upload. Suporte com atendimento 7 dias da semana, além de assistência técnica pré e pós-compra. Sua empresa merece a melhor conexão. Chama no WhatsApp. Vem para a rede. Fala comigo, meus queridos! Você já conhece a GA Seguros?
Nós, da GA Seguros, temos a solução para o seu plano de saúde, seguro de auto, seguro residencial, seguro de vida, plano odontológico e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 11 9 9654 3899 ou 11 9 6272 8452. É a GA Seguros, cuidando de você e do que é importante para a sua vida. E estamos de volta ao Fala Comigo com essa entrevista maravilhosa. E antes de mais nada, eu quero deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos para o Estúdio Bela Life, na pessoa da Lilian Fernandes e Anderson Miranda. Estúdio Bela Life, muito obrigado. E vamos continuar nosso bate-papo aqui, né? Claro. Coisa boa demais. E eu quero entender sobre esse ministério maravilhoso que Deus fez esse crescimento, né? Deu esse crescimento de as pessoas com um banquinho nas costas, com 60 metros quadrados, até um salão de 300 metros quadrados. Como que é hoje? É focado em que o ministério, né? Que tipo de suporte ele dá para a sociedade? Enfim, eu estou curioso de conhecer um pouco melhor. O ministério, quando nós começamos, assim, nós não tínhamos a pretensão de... É claro que você sempre pensa no crescimento. O que eu quero dizer é que nós não tínhamos isso como prioridade, né? A gente queria simplesmente adorar a Deus, servir a Deus e orar para que Deus pudesse curar pessoas, trazer pessoas. E aí, quando nós estávamos ainda voltando lá na garagem, né? A gente viu que Deus estava trabalhando no crescimento da igreja, muitas pessoas chegando, muitas pessoas testemunhando. E aí, quando nós tomamos a decisão de alugar um salão de 60 metros quadrados, e tinha cultos lá que, por exemplo, ficava gente pro lado de fora. Meu Deus. Né? Os domingos à noite, cultos superlotados, um lugar muito pequeno e muita gente, o calor era muito grande. Sempre em Carapicuíba. Sempre em Carapicuíba. E aí nós começamos a orar por um salão que tinha ao lado, de 330 metros quadrados. E orávamos e fazíamos campanha e profetizávamos, fazíamos atos proféticos na porta do salão. E no meu coração, eu tinha certeza que Deus ia nos dar aquele salão. Meu Deus. Só que aí, Deus... Porque assim, Deus nem sempre faz como você quer. É verdade. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o Senhor nos deu um salão do mesmo tamanho, só que em outro bairro, em outro local. E aí nós fomos ver o salão, gostamos do salão, não tínhamos dinheiro para alugar o salão e Deus nos surpreendeu de uma forma muito poderosa. E aí a gente fez toda a reforma do salão, colocamos piso, pintamos, reformamos, o salão ficou completamente novo. Meu Deus. E aí eu lembro, é até um fato curioso que eu gostaria de falar nessa entrevista, né, para que as pessoas possam entender que em tudo Deus tem um propósito. Eu lembro que nós saímos do salão no dia 15 de março e no dia 21 de março nós íamos fazer uma festa de inauguração do novo salão. E eu lembro, como se fosse hoje, o meu apóstolo, né, o apóstolo Fábio passou em frente à igreja de carro e eu falei, apóstolo, como é que nós vamos fazer? Porque foi justamente no período de pandemia. Meu Deus. Foi dia 15 de março ao dia 21 de março. Naquela semana veio o decreto para se fechar tudo. Foi em 2019. Foi 2019, 2019, isso. Que aí foi 2021, né, e agora 22. Foi em 2019. E aí nós estávamos com uma dívida muito alta, porque tínhamos feito uma grande reforma, comprado som, melhorado muita coisa na igreja. E eu falei, cara, como é que nós vamos fazer? Porque nós íamos inaugurar agora dia 21 e a igreja vai ter que fechar. Meu Deus. Nós não sabíamos por quanto tempo, né? Foi ali que eu vi a mão de Deus e o propósito de Deus sendo cumprido nas nossas vidas. Porque aí nós fizemos uma reunião com alguns líderes, colocamos nos grupos, gente, vamos ter que fechar a igreja por um decreto do governo de São Paulo, né, do governo federal e tal, enfim. E eu falei, poxa, mas eu queria pedir a vocês que vocês continuem sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Porque nós temos muitas dívidas para poder, muitos compromissos a se cumprir, né? E eu lembro que nós fazíamos live, né? Chegamos a fazer live até na minha própria casa.
E eu lembro que as pessoas colocavam no grupo, bispo, o senhor vai passar aqui para pegar o meu dízimo, a minha oferta, me passa o número da conta da igreja, o Pix. E as pessoas que não conseguiam transferir, elas pediam para eu ir na casa. Eu lembro que tinha domingo que eu ficava o domingo inteiro, pela manhã, recolhendo dízimos e ofertas e levando para o tesoureiro fazer a contabilidade. Meu Deus, como Deus cuida. E cara, foi assim, foi um cuidado de Deus tão grande que nós tínhamos muitas dívidas por causa da reforma e nós não atrasamos um boleto sequer. Meu Deus. Ali eu pude comprovar que Deus, ele tinha um propósito sobre a minha vida. Porque Deus não permitiu que nós fôssemos envergonhados, mesmo passando por aquele problema de pandemia. E aí, logo que pôde voltar, né, devagarzinho a gente foi voltando, e a gente percebeu uma coisa interessante. É claro que nós perdemos alguns discípulos, porque tinha gente dentro da igreja que estava só esperando uma oportunidade. Sim, na verdade, a pandemia veio para revelar o coração dos crentes. Deu uma separada. Deu uma separada, né? No joio no trigo. Isso, mas nós percebemos que a nossa igreja cresceu na pandemia. Uau. Enquanto nós estávamos presenciando, de alguns pastores conhecidos, igrejas fechando, eu percebi que a nossa igreja, nós perdemos algumas pessoas, mas nós tivemos um crescimento pelo menos de 20% naquele período. Né? E aí, cara, depois que tudo voltou ao normal, né, que começou a voltar ao normal, a gente viu a igreja crescendo, e aí a gente olha lá para trás e vê aquela imagem das pessoas chegando no domingo de manhã com a sua cadeirinha, com o seu banquinho nas costas, né? E algumas pessoas que não podiam levar acabavam ficando em pé ou sentavam no chão. E tudo aquilo serviu de uma experiência muito boa para cada um de nós, para o crescimento espiritual. Eu tenho certeza. Para entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Uau. Foi fantástico. Uau. Foi muito bom. E o foco da igreja, foco é família. Família. Hoje a gente tem um trabalho muito forte com a família. As nossas ministrações são voltadas para a família. A nossa igreja é uma igreja muito família, muitas famílias. Dificilmente você vai encontrar alguém que não esteja inserido dentro de um contexto familiar. Normalmente o marido vem e traz a esposa, ou a esposa vem e traz o marido, traz os filhos. Então, assim, o nosso trabalho é o que nós acreditamos. É a família como estrutura da sociedade. Uau. Se nós estruturarmos a igreja como uma igreja familiar, nós podemos ter a certeza que as famílias serão abençoadas. Isso para nós não tem preço. Uau. Realmente é muito gratificante, porque nós temos trabalhado nesse sentido de que a família precisa ser o nosso primeiro ministério. Eu entendo que a minha família é o meu primeiro ministério. E eu lembro que eu trouxe uma palavra na igreja uma vez, Jefinho, e eu fui bem sincero com a igreja, porque foi um período que eu comecei a ter muitos problemas com a minha esposa. Problemas particulares, de casais mesmo, de casal mesmo. E ela me cobrava muito, você dá muita atenção para a igreja, mas você não dá atenção para a família. E lendo a Bíblia, compreendendo os preceitos bíblicos, e algumas coisas não estavam dando certo na minha vida, porque eu entendi que naquele momento eu estava em adultério com a igreja. Né? E eu fui subir no altar uma vez e eu confessei esse pecado. Eu falei, gente, eu estou em adultério. Eu não priorizo a minha família, eu estou priorizando a igreja. Olha. E eu senti que naquele momento alguma coisa desatou sobre a minha vida. Meu Deus. Eu tive que ter coragem para confessar esse pecado, esse adultério com a própria igreja. Né? De deixar minha família de lado para cuidar da igreja. Meu Deus. E a minha esposa, ela desatou isso na minha vida, porque ela falou, olha, você tem dado muito mais atenção para a igreja do que para a sua família. E é por isso que as coisas não estão dando certo. Agora, eu quero levantar também uma questão que o meu ministério ele se resume em antes de ter conhecido o meu apóstolo Fábio e depois de ter conhecido o meu apóstolo Fábio. Uau. Porque os pastores em geral, alguns pastores, na verdade, não são todos os pastores, mas alguns pastores entendem que não precisam ser pastoreados. E todo pastor precisa de uma mentoria, precisa de um pastor. E eu não tinha pastor. Eu ia lidando com as coisas de qualquer jeito. E hoje, embora eu não seja muito próximo do apóstolo, porque o trabalho ele tem uma agenda muito também corrida, a gente não tem uma proximidade maior. A gente está até devendo essa situação para eles, né? De ir para casa dele, na casa dele, tomar um café. Mas ainda assim, hoje eu me sinto pastoreado por ele. Uau.
porque ainda que eu não esteja tão próximo dele por causa dos meus Presença compromissos, física, né, no caso. e ele por causa dos compromissos dele, ainda assim, quando eu tenho uma necessidade, eu ligo para ele e essa necessidade é suprida. Isso Então, é hoje eu me importante. sinto pastoreado e isso me faz muito bem. Uau, isso é coisa boa mesmo. É boa, Né? boa, ótimo. É muito bom. E eu tô curioso e eu tenho certeza que eles também estão. Onde é? Qual o endereço? A nossa igreja, ela está localizada aqui na cidade de Carapicuíba, Rua São Paulo, número 40. Né? O ponto de referência mais próximo lá a Casa de Carnes Texas, é o Açougue Texas. Então, naquela rua ali, ela é contramão entrando pela avenida. Aí você tem que fazer o contorno por trás e entrar por trás. Rua São Paulo, número 40, o bairro é Vila Freitas. Então, quero convidar você que está nos assistindo para nos fazer uma visita. Né? Uma igreja família, uma igreja onde a palavra de Deus é ministrada e o reino de Deus, ele se movimenta naquele lugar. Uau, coisa boa mesmo. E antes de finalizar, eu gostaria muito que deixasse esse momento com o senhor para dar uma palavra e também aproveitar e fazer as divulgações, né? Quando o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais, tem pessoas que não vão poder ir pessoalmente, mas vão poder acessar, de repente, um endereço, um Instagram, de repente, tem esses endereços. Tem sim. Né? Então, deixa uma palavra, deixa esse momento com o senhor e já aproveita e passa os contatos da igreja. O nosso culto, ele acontece todos os domingos às 18 horas. Às quartas-feiras nós temos células, né, nos lares, que são os grupos menores, grupos familiares. E a igreja... Bom, a minha esposa vai poder me ajudar nessa questão, porque eu não gravo muito, mas nós temos o culto que é através da Unção com Graça. Se você procurar lá Unção com Graça, você vai ver que nós entramos ao vivo todos os domingos às 18 horas. E aí você pode estar acessando o Facebook da igreja também, que é Unção com Graça, e o Instagram da igreja também, que é Unção com Graça. Você vai estar colocando agora aqui embaixo. Vai colocar? Legal. Vai me colocando. auxiliar. Porque normalmente eu não... Porque tem a galera lá que cuida da mídia, né? Sim. Meu filho, inclusive, está envolvido, os meus dois filhos. Então, eles estão sempre... Porque ele fala, pai, você tem que aprender a mexer e tal. E eu estou aprendendo devagar a mexer na rede social, né? Mas eu sei que nós temos o Instagram, o Facebook e o canal no YouTube. Uau. Então, você digitando lá Unção com Graça, já vai cair direto lá no nosso canal. Isso é coisa boa. Coisa boa. Quer agradecer alguém? Cara, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, agradecer o Cimei, agradecer você, Jefinho, pelo convite. Cara, fantástico, um ambiente maravilhoso. Cara, não os conheço profundamente, mas sei que vocês são de Deus. Obrigado. Porque o clima, o ambiente, a forma como nós fomos recebidos, né? Eu e a minha esposa, foi algo de Deus. Agradecer o Ministério Apostólico Unção com Graça, que é a igreja que eu pastoreio, todos os pastores e líderes, toda a igreja. Agradecer os meus apóstolos, apóstolo Fábio, apóstolo Elisete, toda a igreja UFV. Beijo no coração de vocês e nós estamos aí para caminhar com o Senhor. Isso é coisa boa. E é isso, gente. Eu também fico triste, né, de estar encerrando esse assunto aqui, mas conversei hoje com nosso querido bispo. Deus abençoe grandemente. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Né? Um prazer também conhecer o senhor, a senhora, sua esposa, né? E vou ter o prazer de conhecer também os seus filhos. Com certeza. Né? Com certeza. E é isso, pessoal. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre o nosso bispo, Bispo Emerson. é só procurar nas redes que vai conseguir encontrar. O meu Instagram está como BP Emerson, se eu não me engano. É isso BP mesmo. Emerson? Meu filho que cuida lá, mas é BP Emerson. Coisa boa. Já ficou aí divulgando, ó. Coisa boa. Procure então o Instagram BP Emerson, que vocês vão encontrar lá esse querido e muito simpático e amado irmão em Cristo. E é isso, pessoal. O Fala Comigo está terminando. E quem quiser conhecer um pouquinho ali sobre a Troad no YouTube, é só acessar Troad TV. Se inscrevam, conheçam lá toda a grade, toda a programação e vai encontrar, além do Fala Comigo, todos os outros programas. E quem quiser conhecer também um pouquinho mais a Troad, ali no Instagram é no @TroadOficial. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais sobre esse camarada aqui que vos fala, é ali no Instagram, no @OGFamiranda.
eu quero deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos para a Rede Banda Larga. Rede Banda Larga, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem comigo, falem comigo, porque isso é coisa boa! É muito boa! Obrigado!